É meu prazer de poder anunciar agora a palestra do professor Luiz Felipe. Ele fez doutorado na Universidade da Carolina, em Los Angeles. Califórnia. Você falou Carolina? Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 2010. Tem mais de 1.000 citações no Google Escola. Ele está em vários projetos interessantes e ele tem um excelente conjunto de gêneros. Obrigado pela introdução. Tá? Então, meu nome é Luiz Felipe, mas o pessoal me chama mais de Flip. Tá? Então, se quiser me chamar de Flip, não tem problema não. Tá? Mas o meu e-mail é lfvieira, tá? @DCCFMGBR. Eu vou estar falando então dos desafios em redes para uma sociedade massivamente conectada. Né? E aí a primeira pergunta que surge é: o que precisa para a gente ter uma sociedade massivamente conectada? Primeiro a sociedade, né? E o que mais? E conectada, né? Então, vocês já assistiram várias palestras e cada uma delas, de alguma forma, tocou no tema dessa palestra, que é redes. Não basta só ela estar conectada, mas ela tem que estar conectada de uma forma que ela funcione bem, tenha um bom desempenho e atenda às necessidades da sociedade, não só neste momento, mas também no futuro. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que a internet está crescendo e cada vez mais a gente tem uma demanda por novos serviços, novas aplicações. Tá? Na palestra, por exemplo, do Ericsson, né? Vocês não puderam ver o HoloLens porque a rede não funcionou, não é isso? É só nessa hora que você percebe que você precisa de rede, né? Quando não funciona. Tá. Então, eu vou começar mostrando aqui, né? De quantas redes vocês participam. Quantas redes vocês acham que vocês participam? Rede social, tá? Rede social é um tipo de rede. Tá? Então aqui tem a figurinha mostrando alguns ícones, né? Nem eu conheço todos aqui, tá? Então a maioria que deve ter, né? Facebook, WhatsApp, o Google+, Skype, Instagram, LinkedIn, Dropbox, Blogger, Pinterest e assim vai por diante, tá? Então além dessas que estão online, tem também as do mundo real, né? Por exemplo, alguns de vocês participam aqui da rede da UFMG, né? Vocês estão aqui todo dia. Outros de onde vocês vêm, né? De onde que vocês vêm? Oi? UFV, IFMG, UFMT, UFG. Não tem ninguém do Cefet? Cefet. Tá? Unifei. Cada um tem essas suas redes. E tem outras, né? Por exemplo, né? Que também pode ser Galo na Vida, né? Tá? Qualquer um pode ser aqui, tá? Então, para a gente poder ter uma sociedade massivamente conectada, a gente tem que ter um sistema de redes que permita que a gente tenha essa conectividade para ter esses serviços e aplicações. Tá? Hoje em dia, a internet virou uma necessidade. Né? Quantas horas você consegue viver sem comer? Tá? Um mês. Quantas horas você consegue viver, né, sem água? Tá? Uma semana. Quanto tempo você consegue viver sem dormir? 4 a 5 dias, tá? Então dá para terminar aquele último trabalho que você não fez, né? Tá? E quanto tempo você vive sem internet? Tá? Algumas horas, né? Primeira coisa que eu entrei aqui que me falaram foi a internet, né, o Wi-Fi não está funcionando. Tá? Okay. Eu conversei com o pessoal ali, né? Porque o roteador acho que não é responsabilidade do DCC, tá? Mas se você quiser pegar a internet, é só você ir lá para o prédio do DCC que tem. Tá? Outra pergunta é: quantos dispositivos você possui conectado à internet? Tá. Então, só vou dar alguns exemplos, né? Aí agora com vocês, com certeza deve ter um smartphone, né? Você está acessando a internet, tá? Está usando aquelas outras redes sociais. Também deve ter um tablet, tá? Possivelmente um laptop, não é isso? Ou desktop, ou hoje em dia os dois, né? Além disso tem os videogames, né? Tem o
PlayStation, aí tem o 3, o 4, tem os concorrentes, né, Xbox, assim por diante, tá? O desktop. Hoje em dia tem o Smartwatch, né? Tem o Fitbit, tem vários dispositivos, todos eles estão conectando, fazendo algum tipo de medição, conectando na internet. Tá? E a tendência é isso daí continuar a crescer. Tá? Então a gente vai ter, por exemplo, outros dispositivos como o Oculus Rift, que já é uma realidade, ou o HoloLens, que o Erickson, inclusive, mostrou na palestra dele sobre realidade virtual e realidade aumentada. E outros dispositivos. Tá? Por exemplo, a gente pode ter os eletrodomésticos conectados à internet, por exemplo, uma geladeira conectada na internet, onde você já pode enviar uma mensagem que vai direto para o supermercado para ele entregar algum produto. Inclusive, isso pode ser automatizado, tá? Você pode ter um sensor na caixinha de leite, que quando estiver acabando o leite, ele envia uma mensagem para a geladeira envia para o supermercado e manda entregar o leite na sua casa. Tá? Ou você pode ter tudo conectado na internet, tá? A sua casa inteira. Tá? Por exemplo, o fogão, a geladeira, tá? A máquina de lavar. Então, você pode deixar a sua comida no micro-ondas e na hora que você estiver chegando em casa, você manda uma mensagem para o seu micro-ondas que ele liga, esquenta a comida. Quando você chega em casa, a comida já está pronta. Tá? Então, a tendência agora é a gente ter a grande troca de dados aqui. E existem, né, mais coisas vindas aí no futuro, tá? Né, que inclusive pode ser criado por vocês. Se vocês tiverem alguma ideia, vocês podem montar uma startup, trabalhar num projeto e gerar inovação. Estou mostrando aqui, então, uma casa inteligente, onde está tudo conectado na internet. A gente tem a televisão conectada na internet, está baixando um filme lá do Netflix. A gente tem o seu tablet, que já está baixando as notícias que você quer ler, já é personalizado, para mostrar o que você quer ler. A gente tem um aparelho de som, que já pode baixar a música lá do Spotify, tocar a música que você quer para aquele momento. Inclusive, pode tentar entender o contexto do que você está vendo para tocar uma música relacionada com aquilo. Tá? E tem os outros dispositivos. Tá? Por exemplo, você pode ter a máquina de café na internet. A hora que você quiser café, você manda uma mensagem para a cafeteira que ela faz o café para você. Tá? Entre outras coisas. E, além disso, a gente tem outras aplicações que estão por vir, mas estão bem próximas. Tá? Então, a gente já tem carros autônomos, já existe a tecnologia hoje para o carro andar sozinho na rua. Tá? Ele só não está andando na rua hoje por uma questão mais de praticidade. Tá? Quem que vai pagar a conta se tiver um acidente? Então, está tendo um estudo, né, para ter um desconto da seguradora para ter o carro autônomo, para disseminar esse custo entre todo mundo. Já existe na Califórnia carros que tiram carteira de motorista. Tá? Então, o carro autônomo, para você poder andar de carro, né, você tem que ter a carteira de motorista. Né? O carro, tá, ele também vai ter que ter carteira de motorista. Como? Eles vão botar o carro autônomo para andar, assim que ele completar algumas horas, vai estar mostrando que ele funciona, não teve nenhum acidente, ele vai ter carteira de motorista. E no estado de Nevada, tá, já tem carros autônomos que, inclusive, estão sendo usados para testar de várias empresas. Tá? A Uber, por exemplo, estava testando caminhão para fazer a entrega. E no futuro, tá, bem próximo que a gente vai ter também, é a telepresença. Tá? Então, isso aqui não é ficção científica. Então, em vez de você estar só falando no Skype, você pode pegar os movimentos da pessoa, o 3D dela, e reconstruir em outro ambiente. Tá? Então, você pode estar, no começo, usando aqui o Oculus Rift para estar num ambiente virtual, mas futuramente, né, quem sabe, isso tudo pode estar pervasivo, tá? Tá presente no seu ambiente sem que você perceba. Isso daqui, ó, vai requerer grande quantidade de dados. Tá? Então, da mesma maneira que a gente transmitiu muitos dados, passando de texto para imagem, depois de imagem para vídeo, agora a gente vai passar de vídeo para hologramas. Então, o que a gente precisa agora é fazer a internet funcionar atendendo a demanda que está crescendo. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Aí vem a pergunta, o Wi-Fi é a solução para tudo? Tá? Então, esse passarinho aqui ele usa o Wi-Fi, né? Então, o Wi-Fi não é a solução para tudo. O Wi-Fi é uma das tecnologias que permite que a gente tenha conectividade. Mas por trás de tudo isso, tem muita coisa para ser feita. Tá? A palestra do meu irmão, por exemplo, ele mostrou como que funciona um roteador. Tá? Então, em redes, o que a gente faz para tentar quebrar a dificuldade dos problemas é quebrar o problema em vários pedaços e estudar cada pedaço. Então, em engenharia de software, o pessoal cria as classes, né?
Em redes, a gente cria camadas. Cada camada estuda um problema e tenta resolver aquele problema. Então, a internet, tá? Ela, hoje em dia, cresceu bastante. Tem várias coisas que a gente pode fazer com a internet. Aí tem a pergunta, né? O que é a internet? Todo mundo aqui fala da internet, usa a internet. Mas você já pegou na internet? Se algum parente pergunta para vocês o que é a internet, o que vocês respondem? Nada? Tá? Imagina lá sua mãe pede para te explicar, me explica o que é a internet. Você vai falar que é web? Vai falar que é um site? É só um site? Tá. Mais fácil explicar. Tá. Então, a internet, né, se você quiser explicar rápido, de forma simples, é só você falar que é uma rede de redes. Tá? A gente tem um conjunto de redes, vários tipos diferentes de redes. E a internet é uma rede de rede. Pode ser uma rede local, que é o que você tem na sua casa, que você usa o Wi-Fi, ou pode ser uma rede universal. Tá? A gente tem sondas hoje no espaço que estão transmitindo dados, tá? Utilizando protocolos feitos especialmente para transmissão de dados no espaço, para a internet. Tá? Se você quiser, no YouTube tem um canal da NASA que fica mostrando a imagem do satélite da NASA, fica mostrando a Terra girando. Tá? Tem a imagem lá da Estação Espacial. Então, só contar um pouquinho de historinha. Vocês sabem como que a internet começou? Tá? Então, a internet é um dos exemplos de um produto de pesquisa. Tá? É por isso que a sociedade tem que investir em pesquisa, em ciência e tecnologia. Tá? Que é daí que vem as grandes ideias que vão fazer as rupturas para fazer o crescimento da economia que vai gerar a qualidade de vida. Tá? Então, se algum dia vocês virarem políticos, tá? Faz o favor de aumentar a verba de ciência e tecnologia. Tá? Isso também resulta em educação, tá? A formação de vocês para gerar empregos. Né? Então, a internet ela começou em 1969, no mesmo ano que o homem pisou na Lua. Ou seja, criar a internet foi tão difícil quanto pisar na Lua. Tá? Ela começou com o professor Kleinrock. Tá? Se vocês quiserem, tá? Se você pegar um livro de rede, provavelmente você vai achar a foto dele. Tá? E ele trabalhava, então, com teoria de filas, e ele mostrou que a gente podia mudar do sistema de estabelecer circuitos, que era usado na telefonia comum, tá? Quando você vai ligar para alguém, o sistema de telefonia já transmitia dados, mas ele tinha que estabelecer um circuito. Ele passou a operar, então, com a ideia de comutação de pacote. E ele mostrou matematicamente que isso era possível e que ia funcionar. Tá? E aí ele construiu o primeiro computador para transmitir dados na internet, que é o IMP, que é o Interface Message Processor, que é esse computador que está nessa figura aqui, ele é do tamanho de um armário. Quem quiser ver mais, a Netflix acabou de lançar um seriado que chama Eis os Delírios do Mundo Digital, tá? Que a primeira parte mostra o Kleinrock explicando a máquina que ele construiu aqui, que fez a primeira transmissão entre um computador que estava em Los Angeles, na UCLA, com o computador que estava em Stanford. Tá? E aí, na época, eles tentaram fazer um login, eles mandaram a letra L, a letra O, e depois o computador de Stanford deu um crash. Tá? Então, a primeira mensagem na internet foi low. Tá? E também tá, é onde esse menino aqui, ó, com cabelo, fez doutorado. Tá? Aí aqui está a mesma máquina. Tá? E se vocês quiserem saber também, tá? Eu tenho um artigo com o Kleinrock. Tá? Mas não é disso que eu vou falar hoje, não. Tá? A outra pergunta é, qual que é o tamanho da internet? Vocês sabem? Já tentaram medir? Tá? Então, na apresentação passada aqui, o Adriano mostrou um slide que tinha o que acontece na internet em 1 minuto. Tá? Então, a internet, ano passado, ela chegou a passar a marca de 1 zettabyte. Quanto é 1 zettabyte? Tá? Não. 1000 teras são 1 petabyte. 1000 petabytes é 1 exabyte. 1000 exabyte é 1 zettabyte. Só para vocês terem ideia. Tá? Então, seria 1 bilhão de petabytes. Terabytes. Tá? 18. Tá? Então, só para mostrar isso graficamente, isso aqui é um gráfico da Cisco. Tá? Qual que é a estimativa do crescimento da internet ao longo dessa década? Tá? Então, aqui ó, em 2017, a expectativa é que a gente vai ter passado a marca de 1000 petabytes. Tá? Então,
1K aqui seria 1 exabyte. 1000K seria 1 milhão de petabytes, que vai dar 1 zettabyte. Quer que repete? Tá? Então, a gente tem o peta, 1000 petas tem o hexa, 1000 hexas a gente tem o zeta, que é a marca que a gente chegou esse ano. E a tendência é continuar crescendo. Tá? Então, em 2019, a gente vai ter 2 zettabytes de tráfego na internet. Como é que a gente vai fazer, então, para a internet continuar funcionando dessa forma? Quando ela foi criada, ela não foi criada pensando nisso. Tá? A internet foi criada para fazer a comunicação entre máquinas. E, na época, o que se pensava é que, se tivesse um ataque nuclear, ela tinha que ser resistente o suficiente para funcionar mesmo no caso de um ataque nuclear. Hoje em dia, a gente quer mais que isso. Hoje em dia, a gente quer colocar tudo na internet. Tá? Então, está surgindo aí a ideia da internet das coisas, onde tudo vai estar na internet. Tá, igual eu mostrei para vocês, né? O carro, a cafeteira, o micro-ondas. Tá? Para a gente, então, estar montando essas redes, vão aparecer vários desafios. Então, esse slide aqui era o principal, que é o que eu falo do tema da minha palestra. Tá? Então, eu só vou listar alguns desafios, depois eu vou listar alguns tipos de redes, e eu vou mostrar como que um dado desafio a gente resolveu em um dado tipo de rede. Mas ainda existe muita coisa para ser feita. Tá? Então, um dos grandes problemas que a gente tem é o problema de endereçamento. Como que eu faço para endereçar uma máquina? Tá? Como é que faz, por exemplo, uma carta chegar na casa de vocês? O correio tem o CEP. Na internet, a gente tem o endereçamento IP. Tá? Mas a gente percebeu nos últimos anos que o IPv4, né, que é a versão que a gente usava, não era suficiente. A gente teve que passar a usar o IPv6. Existem alguns tipos de redes que o IPv6 tem um overhead, um custo muito grande. Tá? Então, a gente precisa de outras soluções. A gente precisa de conectividade. Né? Para eu ter uma sociedade massivamente conectada, o primeiro passo é eu ter conectividade. Como que eu estabeleço essa conectividade? Mas só estabelecer conectividade não é o suficiente. Tá? A gente tem que ter um sistema que permita que ele funcione bem. A gente tem o problema de roteamento. Tá? Como é que faz para as mensagens saírem do computador fonte ou da sua aplicação fonte e chegar no destino? Tá? Na palestra do meu irmão, ele apresentou como que um roteador funciona. Mas a gente ainda precisa de um algoritmo rodando para fazer o roteamento funcionar. Tá? Além disso, a gente tem cada vez mais necessidade para transmitir dados. Né? Se a gente for montar um sistema usando hologramas, a gente vai precisar de transmitir muitos dados. Então, a gente vai ter que aumentar a capacidade do canal. A capacidade do canal diz para a gente quantos bits por segundo a gente consegue transmitir. Para a gente conseguir transmitir mais dados, para aumentar a capacidade do canal, a gente precisa de aumentar a largura de banda. Tá? Então, a largura de banda, a gente mede em hertz, diz qual a faixa do espectro do canal a gente está utilizando para transmitir dados. Se eu quiser transmitir mais dados, eu necessariamente preciso de maior largura de banda. Eu costumo fazer uma analogia com o trânsito. Tá? A largura de banda seria o número de vias que a gente tem. Se eu aumentar o número de vias, ou seja, se eu aumentar a largura de banda, eu consigo aumentar a capacidade, ou seja, eu consigo aumentar o número de pessoas que conseguem trafegar naquelas vias. Passa mais carros, mais ônibus, mais bicicletas. Tá? Só que o espectro que a gente tem para utilizar, tá? Ele é limitado. A gente não pode sair usando qualquer frequência. Tá? Então, cada país regulamenta o uso da frequência. Algumas frequências são separadas para funcionar para algumas aplicações específicas. Por exemplo, rádio, televisão digital. Tá? E agora a gente está querendo usar algumas frequências para fazer uso de internet. Outras frequências a gente usa, por exemplo, para uso militar, para comunicação de polícia, bombeiro, exército. Tá? Inclusive avião. Tá? Você não pode sair usando qualquer faixa de frequência, não, senão você pode derrubar um avião. Tá? Além disso tudo, isso tem que funcionar bem, mesmo no caso de falhas. Tá? Você não quer que, se uma pessoa esbarrar num cabo, de um lado do mundo, a internet pare de funcionar do outro. Tá? Então, a internet ela foi criada para funcionar mesmo no caso de um ataque nuclear, ela tem que ser resiliente. Tá? Você sabe o que é resiliente? Então, é a capacidade de se readaptar, mesmo no caso de uma falha. Tá? E isso tudo tem que funcionar bem, né? Não adianta funcionar mais mal. Né? Você vai mandar mensagem no WhatsApp, só fica rodando lá, não chega a mensagem. Né? Então, isso tudo tem que ter desempenho. Além de desempenho, hoje em dia a gente está entrando aí na escala da economia verde,
a gente também precisa de eficiência energética. Não basta só funcionar bem, tem que gerar um footprint de carbono pequeno, não é isso? Senão a gente vai gerar aquecimento global e aí não adianta ter internet se tiver todo mundo morto, né? Tá? E finalmente, tá? A gente tem a questão de segurança. Não adianta a gente ter isso tudo aqui se não estiver funcionando com segurança, tá? Inclusive o Mário Alvim, por exemplo, deu uma palestra falando de privacidade na internet, contou o caso lá da Target, que a Target ficou sabendo antes do pai da menina que a menina estava grávida, né? E, finalmente, tá, uma coisa interessante são as novas aplicações. Isso daqui é que tem as novas ideias, é que geram os startups que movimentam a economia. Tá? Quando a internet foi criada, não se pensava ainda em quais aplicações iam ter. Mas uma característica interessante da internet é que ela permitiu você criar novas aplicações em cima do que já existia. Isso fez com que ela funcionasse até hoje. Não precisou da gente falar, opa, vamos parar a internet hoje para criar uma nova, tá, para botar as aplicações. Então, esses daqui são os vários desafios que a gente tem para resolver, né? A pergunta, como é que eu vou resolver isso daqui? Tá? Então, igual eu falei para vocês, a gente ataca um problema de cada vez, né? Então, aqui é interessante que é a hora que você pode parar e pensar, o que pode ser feito? Tá? Então, é a chance da gente tentar resolver o problema, melhorar o mundo. Tá? Vocês viram o filme do Marciano, né? Toda hora aparecia um problema novo, né? E aí, né, ele sempre resolvia o problema, aparecia outro problema. Resolvia um problema, aparecia outro problema. Tá? Não estou dando spoiler do filme, não. Tá? Então, tem a pergunta, como superar os desafios? A gente ataca cada um deles de uma vez e tenta fazer o melhor. Tá? É a hora que você pode parar para pensar, né? Isso também é uma oportunidade. Tá? Então, quem estiver trabalhando com pesquisa ou tiver interesse, tá? Estiver fazendo iniciação científica, mestrado, doutorado, aqui, tá? É a oportunidade que você tem para fazer algo novo, algo inovador, melhorar o mundo. Tá? Então, quem tiver interesse em fazer iniciação científica ou pós-graduação, pode me procurar depois. Mas tem que ter o currículo bom, tá? Então, eu vou falar agora dos diferentes tipos de redes que a gente tem, que estão presentes na internet. Então, a gente tem a internet das coisas, que a gente pode colocar tudo na internet. Tá? Então, eu vou falar dos diferentes tipos de redes, só listar eles aqui. Aí eu vou pegar um problema, um desafio, um tipo de rede e vou explicando cada hora um deles. Tá? A gente tem as redes sensores sem fio, que a gente tem os vários nossos sensores. Tá? São esses dispositivos aqui, que eles têm capacidade de processamento. Eles têm sensores, eles podem capturar dados do ambiente, processar e enviar. Isso é uma interface de rede sem fio. A gente pode botar esses nossos sensores dentro d'água. Então, a gente tem as redes sensores aquáticas, que a gente tem os nossos sensores que vão funcionar debaixo d'água e com comunicação sem fio. Tá? A diferença é que, em vez de eu usar a onda eletromagnética, que é rapidamente absorvida pela água, a gente pode usar ondas acústicas. Se for pequenas distâncias, a gente pode usar a comunicação ótica também. Tá? Aqui no laboratório, a gente montou o primeiro nosso sensor de uma rede de sensores aquáticos. Tá? Graças aos meninos ali. Ó. Tá? A gente também pode ter o nosso carro como se fosse um elemento de rede. Então, a gente tem as redes veiculares. O carro pode ser visto como um elemento de rede. Então, ele pode receber dados e transmitir dados. A gente tem agora, tá caminhando para as redes 5G, já ouviram falar? A gente nem tem o 4G funcionando direito, né? Mas na pesquisa, a gente tem que estar na fronteira do conhecimento, tá pensando no que a gente vai precisar daqui a 5, 10 anos. Tá? Então, as redes 5G, elas vão fazer o avanço do 4G, mas para funcionar com coisas também. Tá? Então, a gente vai ter a comunicação humana, voz, comunicação de vídeo, pode ter novas aplicações, igual eu falei para vocês, dos hologramas, e pode também ter a comunicação chamada M2M, que é o Machine to Machine, máquinas transmitindo dados para máquinas. A gente pode ter caixas eletrônicos transmitindo dados para centrais de bancos, a gente pode ter muitas fábricas, onde os dispositivos dessas fábricas estão trocando os dados entre si, para saber se uma máquina está operando ou não, se está ociosa, se precisa de manutenção. Tá? Então, nas redes 5G, é o uso de rede de celular, mas voltado para a comunicação humana, aplicações que requerem mais largura de banda e para a comunicação de máquinas. Tá? Então, isso daqui é um novo paradigma que está surgindo. A gente também tem o uso da luz para fazer comunicação, que é o que a gente chama de VLC,
que vem do inglês Visible Light Communications. Eu posso usar a luz para transmitir dados. Então, no futuro, essas lâmpadas aqui na sala poderiam ser usadas para estar transmitindo dados para os celulares de vocês. Tá? Então, se o roteador Wi-Fi parar de funcionar, a lâmpada pode substituir isso. E a vantagem é que a lâmpada ela tem uma largura de banda maior, que é o espectro de luz. Tá? Então, a gente poderia transmitir mais dados por segundo. A gente também tem o paradigma das redes definidas por software. Então, em vez de eu estar trabalhando com redes a nível só de hardware, eu posso tentar melhorar as redes desenvolvendo software. Tá? Então, no SDN, que significa Software Defined Network, a gente define o plano de dados e o plano de controle e especifica o funcionamento da rede só em software. Então, todo o plano de controle é feito em software. Mas, no final das contas, tudo roda em hardware. Tá? Igual meu irmão mostrou para vocês um switch, tá? No final aquele software vai rodar no hardware. A gente também pode estar trabalhando com rádios definidos por software. Tá? SDR vem do inglês Software Defined Radio. Então, de novo, a gente pode definir como que o hardware funciona via software. Todos os componentes de um rádio podem ser feitos via software. E a gente pode para rodar nesse hardware genérico que vai executar esse software. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada um dos desafios e vou escolher uma área aqui e vou mostrar para vocês um dos resultados de pesquisas que a gente já teve. Tá? E, além disso, também tem as nanoredes, tá? Que o Omar já apresentou para vocês sobre a nanocomputação. Tá? Então, a gente pode ter a nanotecnologia, a gente pode querer montar redes usando a nanotecnologia. Então, tem muita coisa para ser feita. Tá? Então, eu vou começar com o IoT. Tá? Então, a ideia de IoT é que a gente pode colocar tudo na internet. Tá? Então, os seus dados, tá? Por exemplo, o que você escuta de música, os dados que você coleta, fotos, seu uso do telefone, cartas, mensagens, tá? Que hora você vai acordar, entregas, ou dados médicos, tá? Conversar com o seu paciente, né? Ou médico. Tá? Os objetos vão estar conectados na internet. Isso também está gerando uma revolução na indústria, que a gente chama de indústria 4.0, tá? Onde a gente vai ter não só os processos manufaturados, mas também de forma inteligente e interligados. A gente pode ter conectividade entre os dispositivos para tentar melhorar o desempenho e o funcionamento dessas fábricas. Tá? Então, a expectativa é que na internet das coisas, a gente tenha, no ano de 2020, 50 bilhões de dispositivos. Tá? Atualmente, aí, a gente tem na faixa aí de 28,4 bilhões de dispositivos. Então, a tendência é que daí, em 3 anos, isso daqui vai dobrar. Tá? Então, a gente tem que garantir internet para isso tudo, tem que continuar funcionando sem atrapalhar a sua rede. E você ainda quer que aumente a capacidade do canal da sua rede. Tá? Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, né? O que é necessário para conversar na internet? Suponha que eu quero colocar essa cadeira na internet, o que eu preciso? De quê? Acesso à internet. O que mais? Uma porta, um IP. Então, tá? O que a gente precisa, então, é de uma interface de rede que permita, tá? Que essa cadeira consiga transmitir dados para a internet. A interface de rede pode ser qualquer tecnologia, pode ser uma nova que a gente invente ou pode ser uma antiga. Tá? Não sei se vocês sabem, o Wi-Fi, por exemplo, quando ele foi criado, tem um padrão que usava infravermelho. Então, a gente pode usar calor para transmitir dados. Tá? A gente pode usar a luz, eu vou mostrar para vocês, a gente pode usar a luz para transmitir dados. Mas, no final das contas, para você conseguir conversar na internet, você tem que falar o protocolo que a internet fala na camada de rede, que é o protocolo IP. Tá? Então, aqui eu tenho um slide do Elliot. Tá? Você pergunta para o Elliot, qual o seu endereço? Ele, 173.168.15.10. Mas não é esse endereço que ele quer, né? Aí ele pergunta de novo. Não, seu endereço local, tá? Local, você tem um IP local, né? 127.001. Tá? Ele, não, qual o seu endereço físico? Né? Aí você dá o endereço MAC. Tá? Então, isso aqui está fazendo a analogia, né? Não sei se vocês gostam de assistir Mr. Robot, né? Então, o Elliot sabe que para colocar alguma coisa na internet, você tem que ter um endereço IP. Tá? E por que a gente tem vários endereços? Endereço IP e endereço MAC. Por que a gente não tem só um? Mas eu não poderia ter um endereço IP para cada dispositivo? Tá? Então, isso geralmente é questão de prova de redes, questão de pós-comp. Tá? Então, o que acontece é que a gente precisa de ter um endereço físico que mapeia o dispositivo para o mundo físico, que é o endereço MAC.
que ele vai ser utilizado na camada de enlace. E a gente precisa de ter um endereço lógico que não dependa de onde ele foi comprado ou fabricado. Então, a gente tem um endereço lógico que é o endereço IP. Tá? Já pensou se a gente tivesse só um endereço, o que ia acontecer? Na hora que você fosse comprar um computador, você tem que falar, eu quero comprar um computador, mas ele tem que ter um endereço físico da Pampulha, porque ele vai funcionar na UFMG. Tá? Aí, se você quisesse levar o seu computador para casa, você ia ter que trocar a placa de rede dele para botar o endereço físico da sua casa. Tá? Então, criando essa abstração aqui, a gente consegue separar o mundo físico do mundo lógico. Tá? Então, isso daqui é o poder da abstração. Tá? Primeira vez que você vê isso aqui, você acha que só trocou um número? Não é. Isso aqui te dá um poder enorme, que é a flexibilidade. Você agora pode usar um computador e um outro tipo de rede simplesmente trocando o número IP dele. Tá? Você separou o mundo lógico do mundo físico. Tá? Então, o IP, na verdade, ele não é só um endereço. Tá? O IP é um protocolo. A gente também diz que ele é o protocolo, que é a cola da internet, porque tudo que está na internet vai falar IP. Tá? Então, o protocolo ele vai definir o formato da mensagem. A gente tem várias versões. Tem o IPv4, tem o IPv6. E também tem a forma de endereçamento. Tá? Então, no IPv4, a gente usa 32 bits. No IPv6, porque estava faltando endereço IPv4 para todo mundo, a gente aumentou o número de bits. A gente usa 128 bits. Tá? Só que para dispositivos de baixo consumo de energia, como é o caso, por exemplo, de rede de sensores sem fio, que a gente tem um processador lá pequeno, tá? Não tem muita energia para ele ficar processando, tá? A gente desenvolveu uma pilha de protocolos que é chamada de 6LoWPAN, que é o IPv6 voltado para dispositivos de redes locais pequenas. Tá? Então, ele permite que a gente tenha o uso do IPv6, mas para baixo consumo e com compressão de pacotes. Tá? Então, só mostrando aqui, eu mostrei para vocês o desafio de endereçamento, tá? E a gente tem o problema das redes sensores. Tá? Então, uma coisa que a gente pode fazer para tentar melhorar o endereçamento em redes sensores é tentar usar o endereçamento hierárquico. Na hora que a gente for assinalar um endereço para um nó, a gente vai fazer de tal forma que ele vai pegar um endereço de tal maneira que o número que ele vai pegar vai ser de um range, de um domínio, tá? Que o pai dele tem. Tá? Então, isso daqui foi um trabalho que foi desenvolvido pelos alunos, pela Bruna e pelo Bruno, pelo Otávio. Tá? Então, eu botei o nome deles aqui como forma de agradecer o trabalho deles e também como forma, tá, de quem quiser saber mais, aprender mais, é só consultar, só ler o artigo. Tá? Então, esse aqui é o artigo do Matrix, que foi publicado no MS Win ano passado. Tá? Então, a ideia original aqui é que a gente pode fazer um endereçamento hierárquico entre dispositivos para tentar resolver o problema, né, o desafio de endereçamento em rede 6LoWPAN. Tá? O outro desafio que a gente tem é o de conectividade. Tá? Então, hoje em dia, existem diversas tecnologias para estabelecer conectividade. O mais comum que vocês conhecem é o famoso Ethernet, que é o cabo. É isso, aquele cabo azul com conector RJ45 que você liga no computador. Tá? Então, o Ethernet, tá, a vantagem dele é que você consegue chegar a 10 gigabits por segundo. A desvantagem que é com cabo, não é isso? E aí existem outras soluções para rede sem fio. Então, a gente tem o Wi-Fi, que a gente trabalha aí na faixa de 2.4 a 5 GHz, consegue chegar hoje em dia a 1.3 gigabit por segundo. Então, já tem o Wi-Fi na casa de giga. Tá? O Wi-Fi é a solução para tudo? Então, nós vamos ver, né, que na computação não existe a bala de prata. Não existe uma solução para tudo. Tá? Então, um problema do Wi-Fi, por exemplo, é o consumo de energia. Se eu quiser mandar poucas mensagens, só de vez em quando, para avisar o status de alguma coisa, se está ligado ou desligado, o Wi-Fi tem mensagens muito grandes e vai gastar muita energia. Então, eu posso usar outras tecnologias. Por exemplo, Bluetooth. Então, o BLE aqui é o Bluetooth Low Energy, é um padrão novo do Bluetooth que foi criado para consumir pouca energia. É para você colocar uma pilha e ele funcionar por anos, sem esquecer que tem que trocar a pilha dele. Tá? Ao contrário do Wi-Fi, né? Se você deixa de carregar seu celular um dia, né? Para de funcionar, né? É igual bebê, você tem que pôr uma mamadeira, né? Então, o BLE opera, só que ele opera com a taxa de dados menor, tá? É 1 megabit por segundo. Por quê? Porque o objetivo dele não é transmitir vídeo, é simplesmente transmitir um estado, ligado ou desligado. Tá? A gente tem o Zigbee, tá? Que é uma solução intermediária, que consegue transmitir 250 kilobits por segundo,
E agora, e tem também as redes celulares, tá? 3G, 4G, que a gente usa para transmitir voz e vídeo. E agora a gente está surgindo o 5G, está em pesquisa. E está surgindo novas tecnologias para conectividades, que é o caso do Sigfox, já ouviram falar? É um tipo de tecnologia que permite a gente transmitir de 10 a 1000 bits por segundo, mas tem um alcance grande, 50 quilômetros. Então ele envia um sinal que tem uma distância grande, mas a taxa de dados é pequena. Então o objetivo aqui dele é conectividade, não é transmitir um vídeo o tempo todo. Tá? E tem o LoRa, tá? Que surgiu também, que vai ser uma das grandes soluções aí para você estabelecer conectividade num raio de alcance grande, por exemplo, cidades. Tá? Ele tem um alcance aí de 5 km e você consegue 50 kilobits por segundo. Então ele vai ser interessante aí se você quiser colocar um dispositivo na internet, depois se você quer saber o status dele, você pode enviar uma requisição e ele pode estar a 5 km de distância e te responder. Tá? Então quem quiser saber mais, tá? Tem um mini curso aqui do SBRC, tá? Preparado de novo pelos meus colegas e colaboradores aqui, inclusive o Bruno que está ali, né? Ajudou a fazer o mini curso da internet das coisas, da teoria à prática. Tá? Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Então, no caso de redes de sensores aquáticos, o que a gente tem são sensores dentro d'água, tá? Que faz sensoramento da qualidade da água, capacidade de processamento e o sensoriamento da coluna d'água. Tá? A vantagem das redes de sensores aquáticos é que elas permitem a monitoração 4D, no espaço e no tempo da água, né? E sem água a gente não vive, né? E aí, um dos desafios que eu mostrei para vocês era o roteamento. Então, eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer roteamento dentro de uma rede aquática. Tá? Então, a gente pode ter vários nossos sensores se comunicando sem fio, transmitindo dados. E a gente pode ter uma estação, que pode ser um navio, um barco ou uma plataforma, que fica na superfície. Nessa plataforma, a gente pode colocar qualquer tecnologia de internet que a gente quiser para comunicar com o resto do mundo. Tá? Então, você pode usar 3G, 4G, o LoRa, o Wi-Fi, coloca na internet, está na nuvem, em qualquer lugar do universo você consegue acessar. Tá? Então, o problema é fazer o dado chegar no nosso observatório. Tá? Então, a maneira de fazer o roteamento é que a gente pode observar que debaixo d'água, quanto mais profundo a gente estiver, maior vai ser a pressão de água. Então, a gente pode ter um sensor de pressão nos nossos sensores que vão medir a pressão. Sabendo a pressão, eu sei qual que é a profundidade que eles estão. E aí eu posso montar um algoritmo de roteamento que é baseado na pressão, que o objetivo é minimizar a profundidade que eles estão. Tá? Então, esse daqui foi um trabalho que a gente fez, tá? Que é o roteamento baseado na pressão, que é o Pressure Routing for Underwater Sensor Networks, e que foi publicado ano passado no Transactions Non-Vehicular Technology. Quem quiser saber mais pode ler o artigo ou me procurar. Tá? Foi um trabalho aqui com o meu orientador, Mário Guella, que foi aluno do Kleinrock. Tá? Oi? Outra maneira para a gente melhorar a rede, tá? Tentar aumentar a conectividade, tem esse trabalho aqui com o meu aluno de doutorado, o Rodolfo, está lá no Canadá. Tá? Essa é outra coisa importante. Tá? O FMG tem colaborações internacionais com várias universidades. Tá? Então, muitos dos nossos alunos acabam indo estudar lá fora também. Tá? Então, o que a gente fez aqui fez um roteamento baseado na posição geográfica. Tá? Um dos problemas que eu falei para vocês era o de largura de banda, né? Como é que faz para a gente aumentar o espectro utilizado? Ideias? Na verdade, eu já dei a resposta disso daqui, tá? Então, o que a gente pode fazer, tá, é aumentar as faixas de frequência que a gente vai usar para comunicação. Então, agora está sendo estudado o uso de frequências na faixa de 60 GHz, 300 GHz, e o uso do espectro de luz para transmitir dados. Tá? Então, futuramente, a telefonia vai se mover dessa faixa que a gente está hoje para passar a usar essas faixas aqui também. Tá? Isso é uma questão que está sendo estudada, inclusive, nas redes 5G. Tá? Então, a maneira de a gente aumentar a largura de banda é usar a luz visível, que é o chamado Visible Light Communications. Então, o que a gente pode fazer é usar a luz para transmitir dados. Tá? Pega essa faixa do espectro aqui. Isso funciona? Funciona. Tá? Então, junto com a cooperação da Universidade de Houston, tá, e o meu irmão, tá, a gente desenvolveu uma placa aqui que permite transmitir e receber dados. Inclusive, esse é o projeto do Jean. Tá ali. Ó.
Já está até colorido, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? A transmissão funcionando. O que a gente tem? A gente tem um processador aqui, que é uma placa do BeagleBone, tá? A gente tem um display aqui para mostrar o que ele está recebendo, tá? O sensor de luz está aqui. Então, nós vamos aproximar um transmissor, que vai ser um LED normal de luz, junto desse fotossensor aqui, que pode ser o próprio LED, tá? O LED, além de transmitir, ele também pode ser usado para receber dados. Olha que interessante, tá? Ele emite luz e ele também sofre alterações na sua resistência quando ele recebe luz. Então, nós vamos colocar um dispositivo aqui perto, ele vai receber, vai processar e vai mostrar aqui para a gente no display, tá? Então, você fica prestando atenção aqui que eu vou dar play, tá? Então, chega perto, está aqui o LED, vou colocar aqui. E aí aqui, ó, ele escreveu aqui, ó, primeiro teste, tá? Não sei se vocês viram, primeiro teste. Ou seja, ele transmitiu o primeiro teste aqui, ele recebeu o processor. Aí agora nós vamos resetar, limpou o display, vamos fazer de novo, tá? Para mostrar que está funcionando. Que não foi simplesmente mostrar o primeiro teste no display, tá? Primeiro teste aqui de novo. Tá? Então, com isso a gente mostra que é possível transmitir dados usando luz. Tá? E aí a gente está preparando, né, Jean, um mini curso que vai ser apresentado no SBRC esse ano. Tá? Então, quem for ao SBRC pode fazer o mini curso. Quem não for, depois procura na internet, que a gente divulga o material na internet. Tá? As redes de sensores sem fio, eu mostrei para vocês, né? A gente tem os dispositivos com capacidade de processamento. Tá? E aí um problema que surge é como que eu aumento a transmissão de dados na minha rede de sensores, por exemplo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. A gente tem uma rede em linha, o nó 3 está transmitindo para o nó 2, o nó 2 transmite para o nó 1, o nó 1 transmite para a nossa base, B. Tá? Se o nó 3 transmitir para o nó 2, o que acontece? O nó 2 não pode transmitir naquela hora, tá? Porque o rádio não é full duplex, ele é half duplex. Uma hora ele recebe, uma hora ele transmite. Depois que ele recebeu a mensagem do nó 3, ele pode encaminhar para o nó 1. Então, num outro intervalo de tempo, o nó 2 transmite para o nó 1. E num outro intervalo de tempo, o nó 1 envia para o nó B. Então, se eu pegar meu tempo e dividir em intervalo de tempos, a taxa máxima que eu vou conseguir aqui vai ser 1/3. Tá? Se eu for fazer o pipeline, tá? Como é que eu faço o pipeline? Então, se eu fizer o nó 3 transmitir para o 2, eu posso fazer o nó 1 transmitir para o B. Só que aí tem o problema da interferência. Se a gente estiver usando o mesmo canal, na hora que o 3 transmitir para o 2, esse sinal do 3 pode chegar no B e vai causar interferência. Então, a gente não pode fazer o pipeline se estiver usando o mesmo canal de frequência. Tá? Então, o que o Rodrigo fez? O Rodrigo teve a ideia de usar múltiplas frequências. Então, em vez de eu ter um canal só, a gente vai ter vários canais. Quando a gente tem vários canais, a gente pode usar o que o professor Najib falou, de fazer o pipeline. Enquanto um nó transmite, o outro transmite também. Então, a primeira vez, o nó 3 transmite para o 2, o 2 transmite para o 1. Agora, a gente vai fazer um pipeline que vai funcionar assim. O 3 transmite para o 2, ao mesmo tempo que o 1 transmite para o B. Depois, no outro intervalo, o 2 transmite para o 1. Com isso, a gente consegue chegar numa taxa que é meio. Então, a gente passou de 1/3 para meio. Quem quiser saber mais, tá? Pode ler o artigo do Rodrigo, agradecer ele, do Fluxo MF, que foi apresentado no MES ano passado. Tá? Aí vai surgir a pergunta, né, da resiliência, não é isso? Tem mais? Como que eu posso aumentar a resiliência na rede? Tá? Então, esse problema aqui é o seguinte, tá? Suponha que eu tenho dois fluxos. Um transmite para o 5 para o 2 e o 3 transmite para o 5 para o 4. Tá? Eu falei com o professor Ítalo que era o problema na casa dele. Tá? Ele está baixando os dados na internet, tá? A esposa dele quer ver um filme no Netflix e ele quer jogar a Dotinha. Tá? E aí ele quer que a largura de banda do Dotinha dele não caia devido ao Netflix, tá? Que ela está vendo. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Tá? Se eu fizer dois fluxos normais, primeiro eu vou ter o nó 1 transmitindo um pacote 1, depois eu vou ter o nó 3 transmitindo o pacote 2.
Aí o gargalo é o nó 5, ele vai ter que transmitir cada hora 1. Então eu vou ter que transmitir o P1 para o 2 e depois o P2 para o 4. Então eu gastei aqui 4 slots de tempo para fazer isso. Tem jeito de eu melhorar? É a pergunta que vocês têm que fazer sempre, né? Tem jeito de melhorar? Tá? O que é que a gente pode fazer? Tá? Então, tá? Tem uma técnica chamada Network Code que permite que eu combine pacotes na rede. Então, nós vamos fazer o seguinte. O nó 1 vai enviar o P1, o nó 3 vai enviar o P2. Agora, eu vou pegar os dois pacotes e vou combinar num só, que vai ter o mesmo tamanho. Tá? Eu não mudo o tamanho do pacote. O que eu vou fazer é uma soma módulo 2, que equivale a fazer um XOR. Tá? Então, eu faço P1 XOR P2. O conteúdo disso eu transmito na rede. O que acontece? O nó 4, ele tinha P1 antes. Ele recebe P1 XOR P2. Se eu fizer P1 XOR P2, eu vou ter P2. Tá? E o nó 2, tá? O nó 2 tinha recebido P2. Se eu receber P1 XOR P2, e eu fizer um XOR desses dois pacotes, eu vou ter P1 XOR P2 XOR P2, que é igual a P1. Tá? Então, no final das contas, tá? Cada nó decodifica, eu aumento o processamento, mas é um XOR, e eu reduzo uma mensagem na rede. Então, eu tive um ganho aqui que eu passei de 4 para 3, simplesmente fazendo a combinação de pacotes. Viu que legal? Eu posso fazer mais coisas com isso? Posso, tá? Por exemplo, tá? Eu tenho aqui um gateway, tá? Pode ser o ponto de acesso na casa de vocês e está disseminando dados para dois dispositivos, tipo o seu smartphone e o tablet. Aí ele transmite duas mensagens, P1 e P2. Só que na rede sem fio a gente sabe que pode perder o pacote, tá? Tem uma taxa de erro. Então o pacote P1 é recebido no dispositivo 1, mas perdido no 2. O pacote P2 é recebido no dispositivo 2, mas perdido no 1. Se eu usar o algoritmo tradicional de sempre retransmitir quando eu perder um pacote, eu vou ter que acabar transmitindo 4 vezes. Tá? Cada pacote perdido eu tenho que retransmitir. Se eu usar o Network Code, olha que legal. Eu posso transmitir um pacote que é a combinação dos dois. P1 XOR P2. Quem tinha P1, descobre P2 fazendo o XOR. De P1 XOR, P1 XOR P2. Quem tem o P2 vai descobrir o P1. Ele faz P2 XOR, P1 XOR P2. Tá? Então, com uma transmissão só, eu consigo recuperar nos dois dispositivos as mensagens perdidas. Tá? Então, eu consigo aumentar a capacidade do canal usando só computação. Olha que legal. Tá? A gente usou essa ideia aqui no trabalho do Nildo, tá? Que ele desenvolveu um protocolo para disseminar informação em rede de sensores sem fio, tá? Que é o Code Drip. Tá? Foi publicado no EdRocks. E olha aqui, ó. Janeiro de 2017, tá? Tá quentinho. Se eu chegar perto aqui, vou até me queimar de tão quente que tá. Então, se você quiser, se você achou essa ideia legal de codificação de redes, que é o Network Code, vocês podem ir lá no YouTube, tá? No canal da Escola de Verão, tá? Todas essas palestras, elas são filmadas e estão no YouTube. Então, vocês vão lá no YouTube, procura Escola de Verão DCC, vai ter os vídeos das palestras. Tem palestra de 2013 até 2016. Inclusive, dessa palestra vai estar lá, só vai demorar um tempinho para a gente editar e colocar o vídeo na internet, tá? Então, vocês podem procurar no YouTube, o link está aqui, assistir o vídeo e dar um joinha lá, tá? Não esquece do joinha. Outra questão interessante é como a gente melhora a robustez na rede, tá? Então, um trabalho que a gente está desenvolvendo em vez de considerar simplesmente o valor fixo da qualidade de enlace, a gente pode considerar que a gente tem um domínio, valor mínimo e máximo, tá? Então, o Iago, que é um dos organizadores, alunos organizadores, tá? Trabalhou num algoritmo de otimização, então veja que eu não estou cobrindo só redes, tá? Tem muita coisa aqui que tem interseção, inclusive, com a palestra do Robson, que ele falou, né, de otimização. Muitos dos problemas de otimização que ele estava aplicando eram em redes, tá? Para tentar descobrir o menor caminho, mas que tenha maior robustez. Tá? Outra área que eu falei para vocês é do SDN, que a gente divide o plano de dados em plano de controle. Tá? Então, quem quiser saber mais sobre SDN, tem um mini curso que a gente apresentou na SBRC de 2012 com o Dorgival, tá? Que a gente explica um pouco mais como é que funciona esse tipo de rede. Tá?
E aí eu falei que um dos desafios era desempenho. Tá? Então, uma questão de desempenho em SDN que a gente pode fazer é fazer engenharia de tráfego. A gente pode criar regras no nosso suíte OpenFlow para dizer para onde que vai enviar os dados de tal forma que otimize o funcionamento da rede. Tá? Então, esse daí foi o trabalho do Eric, tá? Que ele publicou no IEM esse ano. Tá? Ainda vai apresentar ainda o artigo. Vou ter que correr aqui. Tá? Outra área que a gente tem é de SDR, que é os rádios definidos por software, que a gente define o funcionamento do hardware via software. Tá? Então, tem um trabalho que o Jefferson está desenvolvendo, que em vez de a gente trabalhar em desenvolver vários protocolos, o que ele foi permitir flexibilizar qual protocolo que a gente vai utilizar. Então, você tem vários protocolos e, dependendo do estado da rede naquele momento, você escolhe usar aquele protocolo. Se entrar mais gente na rede, tá? Você pode trocar o protocolo para atender o maior número de pessoas. Se as pessoas saírem, você pode trocar o protocolo de novo, porque tem menos gente. Tá? Então, a gente flexibiliza qual protocolo vai utilizar na rede. Tá? Ele vai defender semana que vem. Tá? Outra questão importante é a questão da eficiência energética. Tá? E aí, a gente pode usar várias técnicas em cada camada para tentar melhorar a eficiência energética. Tá? Só para listar algumas. Tá? Então, no caso da camada física, a gente pode tentar controlar a potência de transmissão, diminuir a potência de transmissão, garantindo conectividade. Tá? No caso da camada de enlace, a gente pode colocar um nó para dormir. A gente desliga ele e acorda ele de tempos em tempos. Ele não precisa estar o tempo todo ligado. Tá? Então, ele passa 99% do tempo dormindo, você economiza a bateria. Tá? No caso de roteamento de redes, a gente pode escolher rotas que consumam menos energia. Tá? Ou a gente pode fazer novos serviços e aplicações que consumam menos energia. Tá? Então, aqui estão algumas ideias que o Rodolfo apresentou no Communication Magazines ano passado. Tá? E o que a gente está fazendo agora, que é o trabalho do Alexandre, tá? Ele está desenvolvendo um sistema de transmissão de energia. Tá? Então, eu posso agora chegar perto do meu dispositivo e carregar ele. Tá? Já existe coisa parecida, por exemplo, para telefone celular, mas é um alcance muito pequeno e você deixa em cima da mesa. Né? E você pega o seu telefone, não tem que ficar ligando ele na tomada o tempo todo. Você deixa ele em cima do seu recarregador, que ele recarrega sem fio. Tá? Então, o que ele fez aqui foi conseguir recarregar um nó sensor sem fio. E o interessante é que o nó sensor consegue funcionar aqui, ó, sem bateria nele. O que está aqui, ó, é a placa com rádio, sem bateria nenhuma. Eu estou transmitindo energia e ele funciona. Tá? Então, é como se fosse um processador que nunca está ligado na tomada. Tá? Então, a gente submeteu um artigo para a SBRC esse ano, está aguardando a resposta. Tá? E ele continua trabalhando nisso. Inclusive, ele fez uma versão que funciona dentro d'água. Tá? A gente consegue recarregar dispositivos debaixo d'água. Tá? E o outro tipo de rede que a gente tem é as chamadas redes veiculares, que eu falei para vocês que o carro pode ser um elemento de rede. Tá? Então, a nossa rede pode ser ad hoc pura, que é quando não tem nenhuma ajuda externa. Tá? Os nós entram na rede e saem sem ter infraestrutura. Ou a gente pode ter o uso da infraestrutura, tá? Por exemplo, começar a usar celulares para comunicação entre os carros. Tá? Ou a gente pode ter os dois, que é a combinação híbrida do mundo da rede ad hoc com a rede infraestruturada. Tá? Então, o problema que surge, por exemplo, é segurança no trânsito. Então, a gente pode reduzir o número de acidentes se a gente conseguir trocar dados entre os carros. Você consegue enviar para o carro que está atrás de você qual a sua posição e velocidade, aceleração, para ele saber se ele vai conseguir frear se precisar. Tá? Então, você informa a posição, aceleração, informa, por exemplo, se o sinal vai abrir ou fechar, que isso dá tempo de se avisar, evitar uma batida ou alertar motoristas desatentos. Tá? Ou você pode simplesmente avisar que ele tem e-mail na rede. Né? Existem várias aplicações para mostrar uma aqui, já estou acabando, tá lendo? Que é, por exemplo, o platooning. A gente pode fazer um carro seguir o outro carro, tá? Então, você quer fazer um comboio. Tá? Então, isso é importante para empresas de distribuição que quer ter um caminhão com outro caminhão, garantir que nenhum dos dois vai ser roubado. Tá? Ou quando você vai viajar com seus amigos e não quer que ninguém se perca. Tá? Então, você pode ter o carro líder, os outros carros vão seguindo ele. Tá? Isso aí já dá para fazer usando redes, troca de mensagens, todo o controle de velocidade e o posicionamento aqui. Tá? E, finalmente, que eu falei das nanotecnologias, para a gente ter vários dispositivos pequenos trocando dados, a gente precisa de ter um roteador, não é isso?
Então, usando o QCA, a gente montou um roteador, tá? Que permite transmitir dados e receber do outro lado. Tá? Isso aqui a gente publicou no JSEC, é um trabalho com o Omar, que vocês viram. Tá? Então, quem quiser ter mais informações pode me procurar, ou procurar no YouTube, tá? Tem as palestras dos outros anos, eu mostrei para vocês a de codificação em redes, mas tem também a de rede de sensores sem fio, a de rede de sensores sem fio aquática, tem as de rede sem fio que eu falo de tecnologias, e tem as que eu falo de modelos e algoritmos. Tá? E aí, lembrando sempre dar um joinha lá, né? Tá? Agradecer a vocês, tá? E deixar uma homenagem aqui para o Robson e para o Erickson, pena que eles não vieram. Tá? Obrigado. Perguntas? Qual a velocidade de transmissão do VLC? E aí, Jean? Então, nos estudos experimentais, a gente está na faixa aí de uns 20 kilobits por segundo. Tá? Mas já tem artigo que falou que conseguiu 500 mega, não foi? 500 megabits por segundo. Tá? Então, a gente ainda está em protótipo de laboratório, tá? Que o nosso objetivo é fazer funcionar e transmitir um pouco. Tá? Mas depois que você evolui, né, vira produto, empresa, aí a tendência é se eu aumentar o espectro, eu consigo transmitir na faixa aí de megabits por segundo ou até mais. Tá? A vantagem, tá, é que você usa um espectro específico para aquilo. E outra vantagem é que é mais difícil de você espionar, porque a luz ela não sai do ambiente que você está. Tá? Que não é o caso do Wi-Fi. No Wi-Fi, alguém pode chegar do lado de fora da sua casa e conseguir capturar o sinal da sua casa. Ele pode invadir a sua rede, por exemplo. Tá? Com a luz, não tem jeito. O cara teria que entrar na sala da sua casa para poder invadir a sua rede. Tá? Então, essa é uma das vantagens também. Tem algum espectro dentro desse visível que é melhor ou pior para transmissão? Se as cores, se um azul é melhor que o vermelho? Tá. Então, a experiência que a gente teve, tá? Mas aí é questão de tecnologia, não é por causa da luz, tá? É que com o vermelho e o azul, estava funcionando melhor que com o verde. Tá? Mas no final das contas, quando você vai olhar a teoria, né, a capacidade do canal, o que eles falam é simplesmente o tamanho do canal, em hertz. Então, se é vermelho ou verde, não faz diferença. Agora, no caso de tecnologia, na hora de usar, o que a gente observou é que o vermelho e o azul estavam funcionando melhor que o verde. Mas isso pode ser um problema do equipamento que a gente está usando. Tá? Mais uma. Tá, obrigado.